fechamos essa primeira, essa primeira jornada de sessões de humanidades médicas e literatura, né, virtual. Tivemos no primeiro com o conto do Chekhov, Angústia, né, com quem partilharei minha tristeza, e hoje com outro russo, né, Fyodor Exato. Dostoiévski, com o seu livro magnífico, Crime e Castigo, que será o tema de hoje. Queria agradecer a presença de todos. É, provavelmente ficaremos ainda em quarentena, né, em isolamento social, mas devemos reeditar uma segunda sessão. Estamos conversando, talvez apenas um dia na semana, mas quando terminar aqui, eu e a professora Fernanda, o professor João Macedo, vamos conversar para reiniciar. Já tem muita gente querendo participar, muitos convidados daqui da nossa universidade, de fora da nossa universidade, de outros estados, né? Isso é uma coisa muito boa. Então, sem mais delongas, eu vou passar a palavra para a minha querida amiga Fernanda Maria Abreu Coutinho, professora do Departamento de Literatura, que vai fazer a sua exposição. Professora Fernanda, muito obrigado, seja bem-vinda. Bom dia, Álvaro, bom dia a todos. Realmente é uma coincidência muito feliz começar e terminar essa jornada dentro do âmbito da literatura russa. Nós começamos com o tocante texto do Chekhov, né, com quem compartilharei minha dor, e vamos terminar hoje com o Crime e Castigo, que é uma das obras, um dos romances certamente mais lidos, mais conhecidos, mais admirados e mais amados dentre os produzidos por todo o século XX. Então, essa primeira imagem que aparece aí para nós é exatamente um retrato do nosso grande Fyodor Dostoiévski, né, que viveu apenas 59 anos e deixou essa produção tão extraordinária, né? Ele vai nascer em Moscou em 1821 e morrerá em São Petersburgo em 1881, com 60 anos incompletos. Bom, eu vou fazer, o meu papel aqui é apenas fazer uma espécie de moldura, tentar fazer uma moldura para a apresentação do Álvaro, que vai se ater muito mais a essa relação mais projetiva entre literatura e medicina a partir do texto do Dostoiévski, no caso, o Crime e Castigo. Então, vou apenas tentar organizar um pouco as nossas lembranças, a nossa própria memória sobre Dostoiévski e sobre esse livro em particular. E logo em seguida o professor Álvaro tomará aí a palavra e vai fazer todo esse processo de concatenação dentro dessas duas realidades tão ricas, né? Bom, eu vou começar aqui, eu vou me valer de um autor muito especial, muito importante também dentro da história do século XX, que é Stefan Zweig, que em 1914 escreveu um livro chamado Três Mestres. Esses três mestres, para o Stefan Zweig, eram Balzac, Charles Dickens e o próprio Dostoiévski. E nesse livro, né, quando ele vai se reportar a toda essa aventura existencial de Dostoiévski, ele faz essas duas afirmações que, no meu entender, são extremamente elucidativas com relação ao autor. A primeira é a seguinte, ele diz, o Stefan Zweig, o menor espaço que ele ilumina adquire um reflexo do infinito. Então, as pessoas que têm o bom hábito de fazer a leitura de Dostoiévski, certamente já identificaram isso de imediato, né? Elas se ligaram com o pensamento de Zweig de uma maneira absolutamente perfeita. E o segundo pensamento do Stefan Zweig sobre Dostoiévski diz que quanto mais mergulhamos nele, mais aprofundamos nossas próprias sensações. Quando tivermos alcançado o que é verdadeiro e habitualmente humano em nós, estaremos então perto dele. Então, eu acredito que essa citação do Zweig ela é muito bem-vinda e ela já nos dá algumas
algumas direções de pensamento aqui, e é interessante a gente observar a questão das próprias palavras, da própria semântica do Zweig com relação ao Dostoiévski, porque ele vai falar, vai usar dois verbos extremamente importantes nesse contexto, que são os verbos mergulhar e aprofundar-se, né? Nos aprofundar. Então, a gente já vê, a partir daí, que nós não estamos trabalhando com um autor perfunctório, nós vamos estar trabalhando com um autor que realmente se preocupa com a dimensão mais intrínseca, a dimensão mais aprofundada realmente de todas as questões humanas. Bom, continuando, eu coloquei aqui, só a título de uma orientação para mim mesma, algumas questões em Dostoiévski, né? Naturalmente, há infinitas questões em Dostoiévski. Mas neste momento, que é um momento limitado, por questões de tempo, etc., nós vamos nos ater a esses pontos que eu digo agora. Primeiro ponto, os deslimites, biografia. Realmente, a relação entre vida e obra em Dostoiévski é alguma coisa muito particular, muito singular. É possível, qualquer um de nós, fazermos a leitura de toda a obra romanesca dele, da contística, sem conhecermos nada da experiência existencial dele. Mas, se por acaso a gente aliar as duas coisas, nós vamos ter uma dimensão muito mais profunda, né? Como queria o próprio Zweig, com relação a esse patrimônio literário. Esse aspecto da relação vida e grafia, né? A escrita, nós vamos retomar logo mais. O segundo ponto, que é importante também em Dostoiévski, é a questão da literatura como um projeto existencial. Ele vai se definir absolutamente por escrever. Ele vai se definir absolutamente por pensar o indivíduo e transformar esse pensamento em palavras, em elucubrações, em ruminações do ponto de vista literário. Então, ele não quer nada mais na vida dele. Isso aí o preenche de uma forma perfeita, plena. O terceiro ponto também, que tem muito a ver com essa poética mesmo de Dostoiévski, é a questão da religião e da fé, que foram transplantadas para dentro da sua escrita e vão funcionar como uma espécie, como eu coloquei aí, de pilares literários. Nós vamos ver também, vamos ter a oportunidade também de ver alguma coisa, alguma citação muito breve, em que essa questão da religião e da fé, que são duas coisas que em Dostoiévski, cada uma representa um universo de pensamento diferenciado, como é que elas vão figurar dentro desse texto literário. O quarto tópico, que também tem a ver com o escritor, diz respeito à parte mais estrutural do texto, né? A gente já está mergulhado no texto, já estamos diante das criações dele, que são as personagens. E o que se observa é que, de uma maneira geral, quase toda a obra de Dostoiévski, ela é reconhecida como uma abissal sondagem interior dos personagens. Então, ele não vai produzir personagens, não vai criar, não vai imaginar personagens que não tenham muita coisa a nos legar como pensamento e como matéria de questionamento para nós mesmos, leitores. E, por último, e me atendo mais ainda, essa parte é com o doutor Álvaro, as circunstâncias médicas na existência real e na vida por escrito de Dostoiévski, né? Para os médicos, ele seria realmente um caso clínico, né? Um caso psicológico. Às vezes, alguém pode até falar em caso psiquiátrico. Ele mesmo fornece muito material de estudo como indivíduo. Sem falar que a sua escrita ela é palmilhada de personagens médicos, de questões de doença, de coisas ligadas aos espaços, né, nosológicos, hospitais, etc, etc, etc. Bom, mas o que vai nos interessar mais nisso é uma espécie de diagnóstico que ele pretende fazer
sobre o que é a alma humana, na realidade. Bom, continuando. Para a gente entender um pouco melhor quem é essa figura tão especial, tão paradigmática dentro das letras russas e das letras do século XX, a gente tem que pensar um pouco na figura do Dostoiévski criança, né? Então, no caso, ele ainda recebia um apelido familiar, né? Era o pequeno Fédia, né? Fyodor, diria como correspondente português o antropônimo Teodoro, né? Então aí é como se fosse o Teodorozinho, né? Quem é que seria esse Teodorozinho? E é muito interessante eu acho isso um exercício muito interessante a gente imaginar essas pessoas que nos legaram esse patrimônio de experiências e de avaliações humanas tão espetacular. Imaginar que eles foram criança um certo dia, um certo tempo, não é? E que viveram também todas as perplexidades que são próprias dessa fase. Então, por isso mesmo é que eu coloquei isso aí e coloquei aqui para nós, muito rapidamente, um brevíssimo, né, com muito poucas páginas, álbum da infância do nosso pequeno Fédia, né? Então, nesse álbum da infância, como aliás ocorre com todas as infâncias, nós vamos ter fotos tristes e ensombrecidas e vamos ter também fotos alegres e ternas, né? Na realidade, a gente sabe que essas fotos tristes e ensombrecidas, às vezes elas deixam marcas muito mais pungentes na existência das pessoas. No caso do Dostoiévski, realmente ele teve uma infância muito complicada, muito atribulada, e esses retratos carrancudos que aparecem nesse álbum da infância dele são muito devidos à figura paterna, né? Ao Mikhail Dostoiévski, que era uma personalidade muito agressiva, muito grosseiro, né? E, por sinal, ele era médico também. É outro aspecto da área médica que tem a ver com a figura do Dostoiévski. Ele era médico militar e por isso mesmo ele tinha o direito, né, o Estado russo dava a ele o direito de morar no hospital, que era como se fosse um hospital público. E aí era como se fosse, não, era um hospital público. Então, nesse sentido, mais uma relação de Dostoiévski com a questão da medicina, na medida em que ele vai passar a infância dentro do próprio ambiente do hospital, porque fazia, às vezes, de residência também para a família, né? E aí, existem muitos relatos acerca dessa vivência nesse ambiente da infância, em que ele vê pelas janelas dessa casa, hospital, né, em que ele vivia, muitos rostos de pessoas desvalidas, né, todos eles enquadrados pelas janelas do hospital, muitos mendigos, prostitutas, doentes. Então, aí a gente já tem um cenário, né, em movimento, a partir da janela, Dostoiévski vai vislumbrar o que seria o próprio cenário das suas personagens, do seu ambiente de personagens mais na frente. E outra coisa que também vai funcionar como fotos tristes e sombrias seria exatamente a cena escolar, a questão da escola, a dureza dos mestres, né? Então, o aprender para ele, o decodificar um tipo de conhecimento de mundo a partir das letras, foi uma experiência de muito desgosto. A gente está se lembrando aqui, naturalmente, os gracilianistas já estão fazendo aqui uma correlação com a própria infância do Graciliano. Parece que o Graciliano ainda foi mais complicado, porque, no caso do Dostoiévski, nós vamos ter aqui uma figura materna que vai representar a ideia de doçura e de aconchego. Muito importante na vida dele, que vai repercutir na obra. Tudo isso que eu estou falando aqui, esse álbum da infância, ele vai ser transplantado literariamente depois. Então, a Maria Fyodorovna é a figura materna, uma figura de extrema importância para Dostoiévski. Todos os estudiosos dele afirmam com muita contundência que ele jamais se recuperou do luto da perda da mãe, né? Ele viveu com a mãe apenas 16 anos, porque ela vai morrer em 1837. Então, essa figura materna é muito importante, e para quem estuda literatura, é interessante até um estudo comparativo nesse sentido de uma abordagem de como é que a figura da mãe aparece dentro da própria obra, a figura da mãe como um todo. Outra coisa também interessante, que é um aspecto de doçura e de alegria, de ternura, é a figura do irmão mais velho, Mikhail, né, que herdou o nome do pai, como era costume na época, ainda hoje às vezes, e
e ele vai ter uma afetividade cúmplice com esse irmão mais velho, em todos os sentidos, inclusive do ponto de vista literário, porque eles começaram a escrever mais tarde juntos em revistas, etc. E tal. Outra coisa extremamente importante, positivamente, é a ideia, esse local. Darovoi. Darovoi é uma fazenda, é uma casa de campo, é uma localidade onde eles passavam as férias. Então, eu coloquei aqui o campo como espaço de liberdade. Foi um local que o pai comprou exatamente para que eles pudessem se libertar um pouco dessa atmosfera muito pesada aí do hospital e tudo mais. E outra coisa também significativa, a imagem ou as imagens das amas de leite, que de forma semelhante ao que acontece, ou acontecia aqui, pelo menos no Nordeste brasileiro, essas amas de leite também vão aparecer na vida dele como um elemento de fabulação. O primeiro elemento de fabulação que ele vai receber é através dessas histórias recontadas por essas figuras, normalmente campesinas, figuras que se baseiam na oralidade para fazer esses relatos. Então, esse alimento, essa nutrição, também é importante do ponto de vista dessa formação do próprio escritor que vai surgir anos depois. Bom, uma coisa interessante também, que também vai repercutir na obra, e vai repercutir particularmente no Crime e Castigo, por isso mesmo que eu coloquei aqui, é essa afirmação: a Bíblia foi o abecedário de Fedya Dostoiévski. Então, ele vai conviver com esse texto bíblico desde a infância, e a gente vai ver, vai relembrar que no período da prisão, né, que eu vou falar logo mais, o único livro que era permitido, pelo menos nos anos iniciais, era exatamente, não era nem a Bíblia, era apenas o Novo Testamento. Então, ele vai também ter esse convívio muito próximo. Esse escritor Dominique Arbon, que é um dos biógrafos de Dostoiévski, vai dizer ainda o seguinte, a respeito dessa relação dele com a religiosidade, com esse incremento das questões de fé, logo no começo da vida. Como é possível que aos 8 anos, de pé, junto aos seus, na capela, o pequeno Fedya chore ao ouvir o chantre salmodiar o livro de Jó? Digamos logo que o menino já conhece o texto. A pedagogia da época era de tal ordem que as desgraças do justo tinham servido de leitura de alemão aos pequenos Dostoiévski. E com certeza Fedya foi marcado por essa leitura. Primeiro desequilíbrio de seu mundo, onde o bem e o mal tinham sido sabiamente arrumados e não podiam ser trocados um pelo outro. Catástrofe, onde se acotovelam suas primeiras aprendizagens. Eis o homem jogado como se joga uma carta. E por quem? Por Deus. Deus joga com o diabo e caem sobre o justo desgraças imerecidas. Então, isso aqui é quase como se a gente já estivesse fazendo uma prévia da leitura do Crime e Castigo, né? Porque a grande questão que vai aparecer lá, uma questão de fundo, uma questão crucial, é exatamente esse embate entre o bem e o mal e essas próprias dúvidas a respeito da figura do Deus, né? A questão da fé e tudo mais. Então, a gente imagina essa criança já profundamente tocada por essas questões. E essa passagem eu acho muito interessante, porque ela vai mostrar exatamente esses sofrimentos iniciais da infância, quando a criança começa a se questionar. Quando, no caso aí, a própria religião, e de uma forma muito contundente, vem colocar em sua cabeça uma série de interrogações que estão colocadas ali, pelo menos, unicamente a princípio, mas que se perpetuarão para o resto da vida. Ou seja, desde pequeno, Dostoiévski vai conviver com dúvidas insondáveis. E essas dúvidas insondáveis vão representar um material de ficção para ele na vida adulta. Muito bem, vamos passar aqui o outro. Não está querendo passar? Passou. Bom, como a questão da escrita, eu já falei que é vital, né? O projeto de vida dele é escrever. Eu acho que é interessante a gente pensar também quem foi
como é que, além da contribuição das amas de leite, com suas histórias tão encantadoras e encantatórias, como é que ele entrou realmente, como é que ele mergulhou, nós vamos trabalhar muito com essa ideia do mergulho, dentro da questão da própria ficção. E aí a gente vai pensar no próprio sistema literário russo da época, que era tributário do sistema literário francês, que tinha muito mais prestígio nesse tempo, né? E aqui a gente vai encontrar como leituras do jovem Dostoiévski apenas Victor Hugo, principalmente o Victor Hugo dos Miseráveis. E é interessante a gente ver que os Miseráveis eles são citados dentro do Crime e Castigo e dentre outras obras, aludidos pelo menos dentro desse projeto ficcional de Dostoiévski. Depois a gente encontra aí um livro particular de Balzac, também ainda na literatura francesa, que é Eugénie Grandet. Eugénie Grandet, que vai ser uma das primeiras experiências na área literária de Dostoiévski, porque ele vai traduzir esse livro para o russo. Em seguida, a gente tem a George Sand, né, como uma figura do romantismo, que é um tipo de corrente a que Dostoiévski vai prestar algum tipo de tributo. Eugène Sue, nos seus romances intermináveis e muito intrincados, né, como um símbolo da literatura francesa desse tempo também, e saindo da França, a gente se fixa em Schiller, né, o romântico, o grande romântico alemão, que também é citado no Crime e Castigo. Por último, já dentro da literatura russa, na literatura russa como alguma coisa que já passa a existir como uma noção de nação, né? A Rússia já tem uma literatura, portanto, a Rússia é uma nação agora. Dostoiévski vai folhear e vai se embrenhar na história muito grave, né, de Gogol, que é Almas Mortas, que é um clássico dentro da literatura russa. Então, isso aí são coisas importantes para a gente e juntando esses dados, assim, meio soltos, meio caóticos, que vão tentar mostrar um pouco quem é essa figura tão importante. Outra coisa que eu coloquei aqui, que eu acho interessante, personagens tutelares na vida dele. Quem foi que realmente importou na vida dele? A mãe, eu já falei, não precisa mais repetir, o irmão mais velho também. E aí nós vamos entrar com a questão da figura feminina amorosa, vamos dizer assim, que no caso seria a Maria Dmitrievna, que seria a primeira esposa, que ele mesmo, ou outras pessoas, a partir de observações dele, vai rotular como a convivência com ela como um amor calvário, né? Então, uma coisa complicadíssima, dolorosa, porque realmente foi uma experiência assim, muito dramática, esse primeiro casamento dele, ela já era viúva, ela mesma não aceitava a epilepsia dele, enfim, foi muito sofrimento. Depois nós vamos ter a grande amante dele, né? O que os críticos e estudiosos chamam como a experiência de amor despedaçamento. O que é que a gente está verificando? A gente está verificando que tudo é muito visceral. Nós vamos sair do amor calvário para o amor despedaçamento. Então, ele não vai viver nenhuma experiência morna. Tudo é absolutamente radicalizado. E, por último, até para contradizer um pouco isso que eu estou dizendo, a segunda esposa, que é a estenógrafa com quem ele vai terminar casando, aí essa expressão amor, sossego, fui eu que coloquei aí por minha conta, porque apesar de tudo, com relação às duas outras, relativamente seria um amor sossego, mas na realidade não é tão bem assim, porque a gente sabe que outros problemas aparecerão, inclusive a questão do jogo, que nós vamos tocar logo mais. Por último, uma figura também tutelar na vida de Dostoiévski, que aí nós vamos nos remontar novamente à literatura, porque em tudo a literatura vai estar envolvida. E essa figura é exatamente Alexander Pushkin, o grande criador, entre aspas, aí da literatura russa. O grande implantador, vamos dizer, da literatura russa. E é a partir de Pushkin que eu vou pensar um pouco a contribuição literária de Dostoiévski. Ele vai se inserir nessa literatura russa por meio de uma representação do excluído, do humilhado, do ofendido. O diferencial dele é esse. Sendo que é exatamente o que o Paulo Bezerra, que é um dos maiores
tradutores brasileiros, de estudiosos de Dostoiévski, vai chamar de tema do pequeno homem. Então, ele vai trazer, ou melhor, ele vai fixar na literatura russa essa figura do pequeno homem. E por que eu falei em Pushkin antes? Porque exatamente Pushkin teria dado o pontapé inicial nesse tipo de abordagem com um conto muito importante para a própria literatura deles, que se chama O Chefe da Estação. Só que ele não vai prosperar muito dentro dessa temática, ou dentro dessa perspectiva de abordagem de personagens. E em seguida, nós vamos reprisar novamente o nome de Gogol, né, que foi falado há pouco, que também vai contribuir para essa questão de a literatura russa se afeiçoar bastante a essas figuras marginais, né, a esses párias sociais. Então, Gogol vai escrever Diário de um Louco, né, que é uma leitura absolutamente recomendável, e ainda mais o Capote também, que é um conto longo, uma novela, um texto extraordinário, que também vai ter como personagens essas figuras dos indivíduos que não recebem da vida, do Estado, do mundo, de Deus, o que eles julgariam que lhe seria devido. Bom, então qual foi a inovação de Dostoiévski nesse sentido? A inovação é que ele vai pegar esses pequenos homens, né, como diz o Paulo Bezerra, mas esses pequenos homens dele, eles vão ter uma perfeita consciência da condição de párias sociais. E por isso mesmo eles se debatem pela sua afirmação da condição de sujeitos. Eles se reconhecem ou pretendem se reconhecer como sujeitos. Então, o drama deles é exatamente lutar pela existência da própria dignidade. Então, essa é que é a contribuição mais acentuada, né, e mais assinalável de Dostoiévski dentro desse ambiente aí, desses personagens párias. Claro que personagem pária na literatura sempre houve, porém, a forma de abordagem aqui é bem particular. Muito bem, então, ele vai começar realmente a trabalhar essas questões no livro Pobre e Gente, né? Começa logo pelo título, Pobre e Gente, não resta a menor dúvida qual será o lugar onde as pessoas com quem essas histórias serão ensinadas. É um romance epistolar, que é uma coisa bem interessante, bem original para a época, dentro da literatura russa, né? Porque, na realidade, o romance epistolar é uma experiência mais marcante do século XVIII, mas na literatura russa ainda não tinha sido transcrita ainda para a literatura russa. Nós vamos ter muito psicologismo, nós vamos ter muitas preocupações reformistas, né? Então, ele está advogando a causa dessas pessoas, dessa pobre gente, no caso, principalmente a figura da costureira, né? Que é uma das personagens principais da história. Aí a gente vai encontrar traços de Gogol, do Capote, e a gente vai perceber também uma coisa importante na história de Dostoiévski, ele foi super bem recebido pelo maior crítico da época, que era exatamente o Vissarion Bielinski, né? Então foi um sucesso marcante. O que não aconteceu no segundo livro, o Duplo. Esse segundo livro foi muito pouco efusivamente recebido pela crítica. Ele só vai ser redescoberto anos depois e passa a ser um clássico de Dostoiévski também muito mais tarde. Depois a gente vai ter, a gente está vendo que ele está trabalhando ele está se profissionalizando aqui, vários livros em poucos anos. Vamos ter Noites Brancas, em 47, e aí depois ele vai fazer algumas obras, como o senhor Prokstatchin, eita que nome, e essa outra novela, A Senhoria, que vão ser absolutamente repudiados pela crítica. E é interessante porque o próprio Dostoiévski ele vai fazer uma autocrítica. Ele vai dizer o seguinte: para manter minha palavra e entregar o texto no prazo, eu me violentava e escrevia coisas tão ruins como A Senhoria, que é essa novela, né? O que me levou a mergulhar na perplexidade e na autodifamação, a ponto de, por muito tempo, não conseguir escrever nada bom e adequado.
Cada um dos meus fracassos desencadeava em mim uma doença. Então, ele vai escrever isso para o editor dele, o Andrei Alexandrovich Krajewski, né? E aqui a gente vê a questão, eu vou falar, coloquei aí esse título, Drama da Escrita. Realmente, a figura de Dostoiévski é uma figura dramática na sua essência. Então, nesse sentido aqui, ele se autopune por conta dessa questão de escrever com rapidez e fica absolutamente muito tocado por essa situação. Depois, o que é que vai acontecer na vida dele, da qual a gente não pode separar os acontecimentos com relação à obra, porque, como eu já falei antes, eles vão repercutir necessariamente na escrita. Nós vamos ter a prisão dele em 1848, ou seja, ele tinha 27 anos de idade, porque pertenceu ao círculo Petravesky, que eram exatamente uns utopistas sociais, adeptos de Charles Fourier, né, o francês, embora a participação de Dostoiévski nem tenha sido assim de uma militância tão sensível. Contudo, o terror da época, né, fez com que ele fosse preso e a sentença dele foi comutada, né? Ele foi preso e condenado à morte, mas a sentença, como todo mundo sabe, foi comutada na última hora, numa teatralização populista do czar Nicolau I. Muito bem, então, o que interessa para nós, mais do que a gente saber isso, que é uma coisa extremamente importante, imaginar que alguém, ou que várias pessoas passaram por uma situação de tanto horror, né? Mas mais importante do que isso é a gente saber que isso aí foi transplantado realmente para a criação literária dele. Por isso mesmo é que eu coloquei aí a escrita como memória de situações limite. Essa de praticamente enfrentar um pelotão de fuzilamento e ter a pena comutada na última hora, situação mais limite do que essa, impossível, né? Então, ele vai, mais tarde, ele vai pegar essa experiência e vai colocar nas páginas de um dos maiores clássicos dele, que é exatamente O Idiota. Então, ele diz o seguinte: pegue num soldado e vá pô-lo em frente do canhão no campo de batalha e dispare contra ele. O soldado terá esperança até o último minuto, ao último instante. Mas leia a esse mesmo soldado uma sentença definitiva e ele enlouquece ou chora. Quem disse que a natureza humana é capaz de suportar isso sem um enlouquecimento? Porque esta profanação monstruosa, inútil, absurda? Talvez haja alguém a quem tenham lido a sentença, tenham deixado sofrer e depois disseram: vai, estás perdoado. Talvez esse alguém o possa contar. Desse tormento e desse horror, também Cristo falou. Não se pode fazer isso a uma pessoa. Então, essa passagem extremamente forte de O Idiota, ela também tem vínculos muito fortes com o próprio Crime e Castigo, a obra sobre a qual a gente vai falar daqui a pouco, e é exatamente essa questão do limite, né? Essa pergunta crucial que aparece aqui. Quem disse que a natureza humana é capaz de suportar isso sem um enlouquecimento? Então, é uma pergunta que perpassa a obra como um todo e vai também ter um papel pungente dentro do Crime de Castigo. Até que ponto o ser humano consegue suportar determinadas gravidades de emoção? Isso aí fica também como uma pergunta. Bom, depois disso ele vai passar mais 4 anos fazendo trabalhos forçados, etc. E vai voltar não mais para Moscou, volta para São Petersburgo. E a partir daí nós vamos ter um relato dessa experiência limite, dessa experiência radical, transcrito no livro Recordação da Casa dos Mortos. Como eu coloquei aí, é uma memória ficcionalizada da experiência da privação de liberdade. Então, ele vai pensar, ele mesmo vai experienciar isso, e vai saber o que é a prisão, o que é a privação de liberdade, o que é a liberdade também, naturalmente. Essa obra tem um papel super importante dentro do contexto geral da produção dostoiévskiana, e inclusive foi uma obra de cabeceira
de Lev Tolstói, né? Um grande escritor russo também, que dividiu com ele o prestígio enorme, né? Dentro desse período aí da literatura russa. E tem outra coisa importante, marcante nessa recordação da Casa dos Mortos, ou Memória da Casa dos Mortos, ela aparece com vários títulos nas diferentes traduções, que é marcar o início das escritas do eu na literatura russa. Ou seja, as escritas de ordem pessoal, né? Os diários, as autobiografias, os textos memorialísticos. Nós nos reportamos há pouco ao Diário de um Louco, mas naturalmente não vai estar dentro dessa perspectiva, porque ali é uma coisa ficcionalizada. Muito bem, então, a recordação das Casas dos Mortos ainda tira isso aí. E, em 1864, ele vai escrever um outro livro, também, com essa perspectiva de memória, mas só que aí é algo que não é do ponto de vista das escritas do eu, né? É uma história contada a partir da ótica do que vai ser chamado posteriormente Homem Subterrâneo. E essa obra é super importante para nós hoje, porque esse homem subterrâneo, que não é nomeado no livro, né? Ele não tem um prenome, não tem um antropônimo, ele é um prenúncio do Raskolnikov, que é o nosso protagonista do Crime e Castigo. Por que ele é um prenúncio do Raskolnikov? Porque ele vai defender os homens sanguinários como cultos e inteligentes. E vai mostrar um desejo de encontrar um motivo para dar um sentido à sua vida de forma semelhante aos chamados homens de ação. Nós vamos já debulhar um pouco mais isso aí no próprio Crime e Castigo. Então, vamos ficar pensando nisso. Os homens sanguinários são cultos, são inteligentes, e eles podem dar um sentido à vida como os homens de ação, nessa perspectiva, dariam um sentido também. A repercussão de Dostoiévski dentro da literatura ocidental é algo extraordinário, não só dentro da literatura ocidental, dentro da filosofia ocidental, como a gente sabe, dentro no caso do Crime e Castigo, dentro da própria questão do direito, né, dos estudos de direito. E aqui dentro da literatura a gente vê muitos personagens e muitos autores que têm uma relação, um vínculo forte com essa percepção da humanidade de Dostoiévski. Por exemplo, o Albert Camus, né, principalmente no Estrangeiro, a partir da figura paradigmática, né, de Meursault, e também o próprio Kafka, que todos eles se confessam com muito agrado e com muita honra, leitores fanáticos de Dostoiévski, e o próprio Kafka vai repercutir essas leituras através da criação do Gregório Samsa, né, no clássico A Metamorfose. Essas três obras, Memórias do Subterrâneo, com a criação desse tipo humano, o homem subterrâneo, o Meursault do Estrangeiro e o Gregório Samsa de A Metamorfose, elas têm a ver, elas conversam entre si e é uma coisa muito interessante do ponto de vista, inclusive, da literatura comparada. Muito bem. Em 1866, né, a gente já está se adiantando bastante, vamos já terminar, nós vai ser um ano muito importante na produção literária de Dostoiévski, porque ele vai publicar inicialmente em jornal, né, o célebre romance folhetim, como acontecia aqui no Brasil também, no século XIX, começo do século XX. Ele vai publicar no jornal Crime e Castigo. E aí eu fico aqui matutando, pensando, imaginando a recepção de Crime e Castigo no jornal, ou seja, aos pedaços, aos conta-gotas, de forma parcial. E a ansiedade e esse frisson, realmente, desses leitores da época. Né? Eu espero que o jornal da época tenha tido um sentido de pressa um pouco aguçado, porque senão é muito sofrimento para esses leitores ficarem aguardando essa evolução
desse crime e desse castigo. Eu aproveito até a oportunidade aqui para dizer que Dostoiévski, ele nos prega uma peça, porque ele coloca um título muito explícito, até meio banal, crime e castigo. Mas, na realidade, isso aí é o primeiro engodo que ele nos apresenta, porque o crime não é um crime qualquer, não é um crime com uma motivação que poderia ser esperada, e o castigo é muito menos a questão da prisão, do encarceramento na Sibéria, que vai ser vivido pelo personagem, pelo assassino, Raskolnikov, é muito menos isso do que a própria questão de ele mesmo não se conter em si próprio. Então, ele mesmo está tomado por si mesmo e, portanto, prisioneiro de si próprio. Então, é uma coisa muito mais dramática do que simplesmente um crime, e aí depois recebeu uma punição e acabou. Bom, em 1866, ele vai publicar também O Jogador. Esse jogador, ele vai repercutir o que eu falei lá no começo, essa vinculação forte que existe entre a bio e a grafia, né? Porque a gente sabe que ele era um jogador inveterado, ele tinha esse vício e ele vai padecer bastante por isso, inclusive um padecimento do ponto de vista financeiro, porque ele vai passar a vida toda praticamente refém de credores, etc., e tendo que vender a própria obra antecipadamente para poder solver logo as dívidas que já estavam aí muito elevadas. Então, eu selecionei aqui esse pequeno trecho de uma carta que ele escreveu para a segunda mulher, essa que eu chamei de Amor Sossego, né? Então, ele diz o seguinte: fiquei perto da mesa de jogo e comecei a fazer mentalmente apostas. E a acertar ou não. O que você acha, Ania? Uns 10 vezes seguidas, acertei. Cheguei até a prever o zero. Fiquei tão impressionado que passei a jogar. E em 5 minutos perdi 18 thalers. Naquela altura, Ania, eu estava fora de mim. Pensei com meus botões, vou tomar o último trem, passar a noite em Frankfurt, mas ao menos levarei para casa algo dos 30 thalers que extorqui de você. Como estava envergonhado. Você sabe, meu anjo, que durante todo o ano eu tinha sonhado em resgatar os brincos penhorados que ainda não lhe devolvi. Então, é de uma dramaticidade extraordinária também. Inclusive, eu recomendo bastante o livro da própria Ana Grigorievna sobre ele, né? Meu marido, Dostoiévski, né? E ela vai reportar todas essas questões aí. Então, e também recomendo muitíssimo a leitura de O Jogador, que é um livro que é considerado uma obra menor dele, mas vai mostrar, ele tem uma capacidade de narrar extraordinária nesse sentido de mostrar a noção de, é uma coisa também muito adequada para a área médica, no caso, para verificar a questão da compulsão, né? O dilema, essa incapacidade de autocontrole do personagem, no caso lá, o jogador. E é impressionante como ele vai trazer a linguagem exatamente para mostrar essa noção desse paroxismo do personagem completamente inviabilizado do ponto de vista do cumprimento da sua própria vontade. Muito bem. Então, nós vamos ter, depois disso, ainda obras importantes. Eu coloquei só as principais, realmente, o Idiota, de que eu já falei, Os Demônios, Diário de um Escritor, que é como eu já disse, né, ele vai começar essas escritas do eu com a Recordações da Casa dos Mortos, e vai ter vários títulos ainda que se reportam à sua própria experiência existencial. Um livro extremamente importante que não tem uma leitura à altura dele, adolescente, e por fim a obra que é considerada, que é mesmo considerada a sua obra capital, Os Irmãos Karamazov, 1881, e eu paro por aí porque a obra é tão grande que não vale nem a pena falar mais alguma coisa a não ser o título no momento. Muito bem, então agora, já finalizando, nós vamos chegar aqui no próprio Crime e Castigo, e eu selecionei essas 3 imagens para a gente ver a quantidade de filmes, de animações, de
de camisetas, de canecas, de todas essas coisas ligadas à própria indústria cultural, que trabalham a figura do Raskolnikov e a própria ideia do crime e castigo, é uma coisa extraordinária. Então, eu coloquei aí os objetos na ficção, o machado no imaginário romanesco após crime e castigo. Então, esse objeto, o machado, e a gente na leitura verificando como o escritor vai fazer a descrição desse objeto assassino e como é que ele vai quase que trazer uma outra dimensão que não seja a dimensão puramente material para esse objeto, é uma coisa também extraordinária. E, por fim, aqui, essa imagem que, a princípio, passa essa ideia do arrependimento. É uma ideia de arrependimento. O que, no caso do Dostoiévski, que é um escritor altamente intrincado, complexo e paradoxal, é uma coisa para a gente pensar. Eu coloquei exatamente como uma provocação. Será que houve esse arrependimento? Será que essa cabeça baixa e esse estado aí de abandono, de alto abandono, pode significar o arrependimento? O mais importante é a gente pensar que a literatura, a grande vantagem dela é que ela não cobra uma resposta única. Ela, pelo contrário, ela quer exatamente isso, trazer mais dúvidas e mais cismas, né? Eu aproveito aqui a própria origem da palavra Raskolnikov. Raskolnik quer dizer exatamente cismas, então é o homem cismático, é o homem cheio de dúvidas, é o homem muito problemático. Então, nesse caso, essa figura de Dostoiévski também, aí, nesse quarto, é uma figura muito austera, muito severa, muito sombria também, mostrando exatamente a ideia de que ele foi o artista da crise do ser humano, da crise da alma humana, e foi um prescrutador da personalidade do indivíduo na história da literatura. Então, voltando lá para o começo, é um mergulhador na alma humana, né? Ele vai fazer essa sondagem. O terreno dele é a abissalidade. Essa outra imagem também eu acho muito interessante, né? Uma coisa mais moderna, a figura do Raskolnikov. Então, de novo, o Machado presente aí, e aí a gente vê essa ideia do homem determinado, né? O homem que vai que se coloca essa missão de matar realmente aí, a partir dessa leitura dessa imagem. O Joseph Frank, que é o maior biógrafo e um dos maiores estudiosos de Dostoiévski no mundo todo, diz o seguinte, que no centro do livro, está o conflito interior de Raskolnikov, dividido entre sua intenção de cometer um crime no interesse da humanidade, e a resistência de sua consciência moral contra tirar uma vida humana. Então, esse é o dilema básico desse personagem. E, resumindo, a pergunta seria essa, né? A mesma imagem para trazer um resumo da pergunta. É lícito o assassinato humanitário? E aí a gente tem que explicar o que seria esse assassinato humanitário, né? Que o próprio Raskolnikov, o Dostoiévski, vai explicando ao longo do livro com a amostra de quem é esse personagem Raskolnikov. Então, esse personagem, ele pensava exatamente o seguinte, que seria dada uma licença para matar, essa licença seria concedida às pessoas extraordinárias. É uma teoria que ele tinha. Quem seriam essas pessoas extraordinárias? Ele até nomina algumas delas, que todos nós conhecemos. Newton e Kepler, Licurgo, Solon, Maomé e Napoleão. Então, o que é que aparece lá no livro? Se um deles, para realizar a sua ideia, precisa passar por cima, ainda que seja de um cadáver, de sangue, a meu ver, ele pode se permitir no seu interior, na sua consciência, passar por cima do sangue. Então, está absolutamente liberada a possibilidade de destruição de pessoas por essas criaturas que ele considera extraordinárias. E o próprio Raskolnikov vai se auto-perceber como extraordinário, na medida em que ele estaria livrando, né, a história
estaria livrando a humanidade de uma velha avarenta, né, que é exatamente a que vai ser morta, uma usurária, né, e essa velha, para ele, seria apenas um piolho, que é uma palavra que é repetida e é recorrente ao longo do texto inúmeras vezes, né. Então, qual é a serventia, qual é o valor, há necessidade realmente dessas pessoas tão nefastas existirem na humanidade? Por que não aproveitar o dinheiro dela para usar em causas muito mais nobres e tudo? Bom, isso aí era o Raskolnikov se auto-impingiu o rótulo de extraordinário por conta disso, porque ele estaria fazendo essa ação de, aspas, limpeza, né, da humanidade desse piolho. A outra coisa que é importante também a gente verificar no livro, que é um livro denso, abissal e problemático, vai ser a impossibilidade de expiação da culpa. Raskolnikov também advogava isso aí. Somente os criminosos ordinários, acontecidos pela consciência, se entregam. Ele achava que ele mesmo não iria se entregar, porque esse fato de fazer essa catarse seria reservado para os fracos, para, como ele chama, os criminosos ordinários. Então, ele poderia perfeitamente cometer o crime dele, esse crime louvável na avaliação dele, e ele ficaria sem expiar a culpa. Por quê? Porque ele mesmo não iria se entregar na medida em que ele não era a consciência para ele não iria ter esse papel tão vigoroso. E, por fim, vai aparecer a noção do castigo, né? Tudo isso que ele pensou não aconteceu, e, pelo contrário, o que vai aparecer é um castigo muito mais, como diz o Paulo Bezerra, novamente, como um harakiri interior. Eu achei esse sintagma de uma força, assim, extraordinária. Então, o grande drama dele não é ir para a prisão, não é ficar 8 anos na prisão. Isso aí é o menos que acontece. O maior castigo vai ser exatamente esse confronto que ele vai estabelecer consigo próprio. E, por fim, aqui estou terminando, Álvaro, já falei demais. A maestria escritural de Dostoiévski. O romance como forma de enredamento para o leitor, que é exatamente a questão da polifonia das vozes, que Bakhtin vai trabalhar bastante isso aí. Então, como eu já disse antes, o Dostoiévski ele vai nos engodar a partir do título. E na leitura, então, ele coloca a gente num novelinho, né, numa coisa extraordinária. Por quê? Porque o personagem principal é cercado por outros que servem como reflexos oblíquos de seus conflitos interiores. E até mesmo as tramas secundárias funcionam como comentário temático implícito. Então, nós vamos ver o Raskolnikov a partir de N dimensões dos outros personagens, que na medida em que estão vivendo suas experiências pessoais, singulares, eles estão repercutindo esse drama de Raskolnikov, que na realidade não é o drama dele só, é o drama da humanidade como um todo, né? E a outra coisa ainda, outras vozes que entram no texto, né, para mostrar exatamente esse embrenhamento em que o leitor é colocado. Outras vozes, aí eu coloquei aqui, os muitos rumores da exclusão. A gente falou lá no começo, no Gente Pobre, na figura do pequeno homem. Então, nós vamos ter várias figuras de pequenos homens aqui no texto do Crime e Castigo. Começando por Marmeladov, que é o alcoólatra, né? Que é o porta-voz dos excluídos, e que pronuncia uma frase que é extraordinária. Ele vai, numa conversa com Raskolnikov, como a gente está lembrado, ele diz: você sabe o que significa não ter para onde ir? Então, essa frase, ela tem um poder de eco, assim, tremendo, né? A outra figura, outra excluída, pequeno homem, né? Outra pequena figura seria a filha dele, Sônia Marmeladov, que é a prostituta, que no livro, como a gente sabe, vai significar a redenção para o protagonista. E ainda outros vários, como Katerina Ivanovna, né? Que é a mulher do Marmeladov, que vai esboçar no livro com uma pungência muito grande o desespero da pobreza e, por fim, as próprias crianças. Como eu já falei antes, a questão da infância é um ponto importante dentro desse projeto literário, do próprio projeto existencial de Dostoiévski, porque elas vão representar esse emblema da fragilidade humana, né? Então, a gente vê que as coisas realmente terminam se encontrando.
Por fim, a dialética do ser, as muitas faces do indivíduo. O livro enreda os leitores ainda nesse sentido, de que um mesmo personagem, por mais tenebroso do ponto de vista humano que ele possa parecer, ele também, em alguns momentos, dele vão sair reflexos luminosos, né, de bondade, de generosidade, etc., como é o caso de Svidrigailov e do próprio Raskolnikov. Enfim, todos os homens, que somos todos nós, que estamos representados aí. Uma pergunta final formulada por Dostoiévski. É possível o homem se esconder de si mesmo? Então, com essa pergunta aí, é que eu gostaria de terminar essa fala, que foi muito extensa. Agradeço pela paciência de vocês e boa vontade em ouvir, e agradecendo mais uma vez o convite do professor Álvaro, do professor João Macedo, e fico aqui à disposição para alguma eventual pergunta. Muito obrigada. Fernanda, nem. Agora eu lembrei da música do Djavan, né? Nem que eu bebesse o mar encheria o que eu tenho de fundo, né? Depois da sua apresentação, eu fiquei pensando aqui, eu assisti uma, uma entrevista de uma russa que é professora da USP, né? E ela disse-me que os alunos de 15 anos, ela dizia lá que os alunos de 15 anos, acho que entrando no secundário, todos os alunos liam Crime e Castigo, né? Faz parte da cultura russa, né? Discutem Crime e Castigo. Eu fiquei pensando aqui que, para mim, né, que sou quase um avô desses supostos meninos russos, esse é um livro para toda uma vida, né? Eu fiquei pensando que depois da tua exposição, o autor, então, eu digo, esse livro em particular, é um livro que a gente pode discutir um semestre, 2 semestres inteiros sobre a polifonia que você comentou, sobre todos os aspectos, né? Essa tematização da tragédia humana, e, particularmente essa ideia do pequeno homem, né, que o Bezerra nos traz. Bom, eu supunha, né, pela sua paixão e pelo que nós conversamos, né, que esse, essa visão geral e tão pormenorizada, né, e entrando nos paradoxos, tão profunda e ao mesmo tempo, né, tão detalhada, tão ampla e tão detalhada, e eu fiquei pensando como que eu poderia trazer alguma coisa aqui para nosso debate. Então, eu fiz um corte muito grosseiro aí, vamos ver no que vai dar. Aí o que passo, né? Estão todos me ouvindo, né? Acho que sim. Aqui já está aparecendo, viu, Fernanda, os agradecimentos à sua participação. Eu vou voltar ao tema, né? Vou voltar ao tema. A Fernanda falou que a questão da doença, né? Essa questão aí da sanidade dos personagens dele, dessa biografia, né? Eu fiquei pensando aí de voltar sempre a esse tema nosso aqui, né, da medicina e literatura, né? Aqui é uma fotografia do filme O Médico, né, do Noah Gordon, né? Muitos escritores também foram médicos e refletiram sobre a profissão, com sucessos que contribuem para a divulgação científica e a denúncia social. Em situações como a atual, é oportuno lembrar, aliás, relembrar esse tributo que a literatura presta à profissão médica, né? Aliás, estamos num momento propício, né, para discutir a literatura, a contribuição que a literatura pode dar para a gente compreender essa pandemia que estamos tendo, né? Então, medicina e literatura estão umbilicalmente, né, dado que todas as duas trabalham com a narrativa humana, com o drama do sofrimento humano, estão umbilicalmente ligadas desde a sua origem. Eu fiquei pensando, alguém poderia perguntar, mas o que Dostoiévski tem a ensinar, né? Tem a contribuir para a formação dos médicos? Eu, pesquisando, vi que até
dentro da linha que você comentou, Fernanda, os advogados, né, aliás, os promotores, os juízes têm utilizado essa obra, ou mesmo da literatura, né, para que os presos possam expiar, ter uma experiência de expiação do seu crime, nessa dupla dimensão que você colocou, uma dimensão legal, da restrição à sua liberdade de ir e vir, uma, né, das liberdades humanas, mas essa dimensão interior, né? Como você comentou aí também na expressão do Bezerra, no Araquiri interior, né? Quer dizer, o quanto cometer um crime, né? Produz dentro de si uma dinâmica de arrependimento, de ressentimento, de comiseração, a ponto de levar o sofrimento ao paroxismo, né? Como está no filme, né, num dos filmes que eu assisti, do Crime e Castigo, como está descrito de uma maneira, enfim, genial, né, com a genialidade no livro inteiro, né. Então vejam o que é que diz aqui os juízes, né, os promotores, para sugerir que os presos leiam Dostoiévski, entendam, né, depois tragam para o seu contexto de vida e saiam maiores do que entraram, né? A iniciativa visa a reeducação do imaginário dos apenados, pela leitura de obras que apresentam experiências humanas sobre a responsabilidade pessoal, a percepção da imortalidade da alma, a superação das situações difíceis pela busca de um sentido na vida. Aliás, eu acho que só essa discussão, que infelizmente eu não tive tempo de aprofundar, porque ela é a questão, né? Qual é o sentido da vida, né? Os valores morais e religiosos tradicionais, a redenção pelo arrependimento sincero e pela melhora progressiva da personalidade, o que a educação pela leitura dos clássicos fomenta, né? Então, se até o campo jurídico encontra, né, a obra de Dostoiévski, em particular Crime e Castigo, né, uma aplicação nessa redenção, nessa expiação da culpa, né, nós podemos utilizar a obra dele para uma quantidade enorme de aprendizados, de outros aprendizados. Bom, só novamente, né, isso não é uma novidade, né, tem mais de 30 anos, estou trazendo aí, ó, aqui a escola de Georgetown, né, nos Estados Unidos, né, literatura e medicina. Aqui é uma experiência também americana, esqueci agora qual é a universidade, né, um centro de literatura e medicina. Aqui também de Colômbia, né, medicina e literatura. Bom, então aí chegamos no nosso tópico, né? Eu botei aí a capa dos dois livros porque eu li a versão de Crime e Castigo, né? A tradução do, me fugiu o nome dele, do Rubens Figueiredo, né? Não li a do Paulo Bezerra, mas antes de ontem, foi ontem, meu filho me mandou em PDF e eu tive a oportunidade de, lá na frente eu vou mostrar, de trabalhar alguns textos dos dois e até tomei a liberdade de misturar os textos dos dois, dado o encantamento, né, que essas traduções às vezes me chamava a atenção de uma ou de outra tradução. Bom, do livro que eu tenho, ele é dividido em 6 partes, cada parte tem 7 capítulos, e ele faz, depois que o personagem, né, o Raskolnikov, vai preso na Sibéria, ele faz 2 capítulos em torno dessa prisão e da questão final do livro, que foi a questão que eu escolhi para trazer para a nossa discussão. Bom, tudo isso se passa numa cidade que eu não conheço, adoraria conhecer, que é São Petersburgo, né? Na verdade, eu conhecia da literatura por um livro de um historiador brasileiro chamado Daniel Arão Reis Filho, que estava num doutorado na França e de lá foi fazer uma viagem da Transiberiana, né? De Moscou até Xangai. E ficou bastante tempo hospedado nessa cidade e contou
as maravilhas e as contradições dessa cidade, particularmente a partir da experiência de 1917 com a Revolução Russa. Bom, rapidamente, só para situar uma questão, né, não passar tão ao largo, pulando para o meu objetivo principal, que é discutir o final do livro. Mas o livro de 66 é a obra mais célebre. Esse estudante, Raskolnikov, pobre e desesperado, perambula pelas ruas de São Petersburgo até cometer um crime que tentará justificar por uma teoria. Grandes homens, como César Napoleão, as chamadas pessoas extraordinárias, foram assassinos ouvidos pela história. Então, ele havia publicado, depois que ele cometeu o crime, né, um delegado investigando, né, descobriu que ele havia escrito na qualidade de estudante de direito, um artigo bastante erudito, né, onde ele discutia que as pessoas se dividem nessas pessoas comuns e nessas pessoas extraordinárias. Pessoas extraordinárias são pessoas que têm coragem de dizer uma palavra nova e, consequentemente, de estarem liberadas de determinados comportamentos morais quando têm grandes ideias que podem mudar a história da humanidade. Então, os crimes que Napoleão, que César cometeram, etc., eles são, portanto, pouco valorizados ou não valorizados, porque eles continham essa extraordinariedade de serem homens que queriam marcar a história. Esse ato, que é o crime, ele desencadeia uma narrativa labiríntica que arrasta o leitor por becos, por tabernas, por pequenos cômodos, povoados de personagens que lutam para preservar sua dignidade contra as várias formas de tirania. Essa foi a primeira tradução, essa do Paulo Bezerra. E na tradução que eu tenho, tem o seguinte comentário. A ideia do livro surgiu quando Dostoiévski propôs a Kakov, editor da revista, né, como foi comentado, Mensageiro Russo, reduzir um relato psicológico de um crime. Na obra, Raskolnikov, um rapaz sombrio e orgulhoso, retraído, mas também aberto à observação humana, precisa interromper seus estudos por falta de dinheiro. Como eu comentei, ele era universitário de Direito. Ele, devendo o aluguel ao proprietário do cubículo desconfortável em que vive, ele se sente esmagado pela pobreza. E o que a Fernanda acaba de comentar, né, é como que homens que têm uma consciência muito clara da sua exclusão do processo histórico, né, se comportam diante da sua própria história e da história do seu país, da sua comunidade. Isso parece também ser um aspecto central que Dostoiévski introduz na literatura. Ao mesmo tempo, acha que está destinado esse estudante, né, confuso, esmagado pela pobreza, acha que está destinado a um grande futuro. E desdenhoso da moralidade comum, julga ter plenos direitos para cometer um crime, o que fará de uma maneira implacável. Por meio da trajetória de Raskolnikov, Dostoiévski apresenta um testemunho eloquente da pobreza, do alcoolismo e das condições degradantes que empurram para o abismo anônimo nas grandes cidades, né? O pequeno homem, como o Fernando já tão bem nos apresentou. O outro autor, Arnold Hauser, né, também citado pela Fernanda, diz: comparado com os personagens de Dostoiévski, as figuras da literatura mais antiga parecem ser sempre mais ou menos idílicas e neutras. Dostoiévski descobre o mais importante princípio da psicologia moderna. Então, só aí daria para fazer um curso de psicologia ou psiquiatria, né? A ambivalência dos sentimentos e a natureza dividida de todas as atitudes espirituais. Vejam que princípios poderosos: a ambivalência de sentimentos e a natureza dividida de todas as atitudes espirituais. Não só o amor e o ódio, mas também o orgulho e humildade, vaidade e auto-humilhação, crueldade e masoquismo, o anseio do sublime e a nostalgia da torpeza estão interligados em seus personagens. Então dá para perceber aí a riqueza, né, dos personagens, a riqueza da temática, a riqueza de como Dostoiévski
entende, né, o drama da existência humana. Bom, essa é a primeira frase do livro, da tradução que eu li. No início de julho, ao entardecer, sob um calor intenso, um jovem saiu do cubículo que sublocava na Travessa S e, lentamente, como se estivesse indeciso, seguiu pela rua na direção da Ponte K. Esse é o personagem. Um personagem indeciso, um personagem do submundo, né? Sublocava e ainda assim não podia pagar um cubículo, né? Na, na quente São Petersburgo. E esse personagem estava aturdido por não poder mais continuar o seu curso na faculdade, está completamente empobrecido e sem recursos, sem querer trazer transtornos ou humilhações para sua família, e aí, por os motivos que já foram comentados, quer dizer, aparentes, né, ele decide resolver isso planejando um crime. Fernanda já citou, só estou mostrando aqui a quantidade e a riqueza de todos esses personagens, né? Azumi Kim, que era um grande amigo dele, a irmã, que tem uma singeleza, talvez represente aí no livro esse aspecto da singeleza, um aspecto, digamos assim, mais sublime, né? O juiz de instrução que vai interrogá-lo, o Ludim, que se apresenta, né, quer ser noivo dessa irmã de Raskolnikov para tirar a família de uma situação deplorável em que ela estava, mas ao mesmo tempo, como está dito aqui, muito fã de si mesmo, né, numa dimensão de humilhação a essa futura esposa, né? A menina franzina, prostituta, que já foi comentado, a Sônia, que vai ter um papel central no final da história, que eu vou trazer para a gente. A velha usurária que morre com uma machadada, a sua irmã que, ao perceber ou ao flagrar a morte quando retorna para casa, é também morta, apesar de ser um contraponto a essa velha usurária. E mais um advogado aí, que era marido de uma pessoa lá de onde eles moravam, né, onde a mãe e a irmã do Raskolnikov moravam, e, e que também deseja se casar com a Dunya, a irmã, mas não consegue e termina se suicidando. Bom, o que eu queria trazer agora, não sei se Fernanda, enfim, aí é uma dimensão médica, eu tomei a liberdade de chamar de antecipação dostoiévskiana, vamos ver com o que isso tem a ver com exatamente o que estamos vivendo aqui e o que acabamos de ver nas duas das nossas sessões, particularmente o livro do Ensaio sobre a Cegueira, do Saramago, e o livro do Cormac McCarthy, A Estrada. Raskolnikov ficou de cama no hospital todo final da quaresma e também na Semana Santa. Quando já estava se recuperando, recordou seus sonhos da fase de febre e delírio. Doente, sonhou que o mundo todo parecia que estava condenado ao sacrifício de uma peste terrível, desconhecida e nunca vista, que provinha das profundezas da Ásia sobre a Europa. Todos tinham de morrer, exceto alguns escolhidos, muito poucos. Apareceram novos parasitas, criaturas microscópicas que se instalavam no corpo das pessoas. Só que tais criaturas eram espíritos dotados de inteligência e vontade. As pessoas contaminadas por ele se tornavam imediatamente endemoniadas e loucas. Mas nunca, nunca as pessoas se consideravam tão inteligentes e tão inabaláveis, na verdade, como ocorriam com os contaminados. Jamais consideraram que houvesse algo mais inabalável do que suas sentenças, suas conclusões científicas, suas convicções morais e suas crenças. Povoadas inteiros, cidades e populações inteiras se infectaram e enlouqueceram. Todos ficaram perturbados, ninguém se entendia. Cada um achava que a verdade se encerrava só nele
e sofria ao olhar para os demais. Cada um batia no peito, chorava e retorcia as mãos. Não sabiam quem nem como julgar. Não conseguiam entrar em acordo sobre o que era bom ou o que era mal. Não sabiam quem nem como julgar. Não sabiam quem deviam culpar nem quem inocentar. As pessoas se matavam umas às outras numa espécie de raiva insana. A peste crescia e se alastrava cada vez mais. Sinceramente, me pareceu totalmente, né, uma previsão do que estamos vivendo hoje. E se a gente tomar as duas distopias, né, da estrada, daquela hecatombe nuclear e o ensaio sobre a cegueira, me parece um visionário, né, um homem capaz de entender aonde quase um século depois, mais de um século depois, né, aonde a condição humana, aonde a humanidade pode nos levar. Bom, agora já estou indo caminhando para o final, né? No final do livro, enfim, acontece toda essa narrativa magnífica que Fernanda Coutinho nos trouxe, essa expiação da culpa, essa relação com todos esses personagens, homens comuns, cada um com seus dramas de todas as naturezas, né? A Sônia com a sua prostituição, o seu pai, né, como alcoólatra, os dois advogados como arrivistas e todos os aspectos da condição humana, o Raskolnikov nessa crise, né, daquele sujeito empobrecido, com ideias delirantes, né, ele termina, então, praticamente não, né, confessando o seu crime e sendo preso na Sibéria. Então, esse é a primeiro parágrafo do epílogo, né, que são 2 capítulos. Sibéria. Na margem de um rio largo e deserto existe uma cidade, um dos centros administrativos da Rússia. Na cidade existe uma fortaleza. Na fortaleza, uma prisão. Ali já faz 4 meses que está preso um condenado aos trabalhos forçados de segunda categoria, Rodion Raskolnikov. Desde o dia do crime já havia passado quase meio ano. O seu processo correu na justiça sem grandes percalços. O criminoso sustentou com firmeza, precisão e clareza, sem confundir as circunstâncias, sem atenuá-las a seu favor, sem torcer os fatos, sem esquecer os mais íntimos detalhes. Relatou o assassinato até o último pormenor. Dado como chamou a atenção a Fernanda, que o seu drama era um drama interior. A iminência da prisão era o que menos interessava para ele do ponto de vista da sua expiação, do seu arrependimento, do que poderia vir a ocorrer com a sua vida dali para frente, do próprio sentido, né, desse assassinato na sua vida e qual era o sentido da sua própria vida. Em suma, o caso foi esclarecido. A sentença, no entanto, se revelou mais misericordiosa do que se podia esperar, tendo em vista os crimes cometidos. Não me falha a memória, foram 8 anos de trabalhos forçados na Sibéria. Então, estamos diante aí do que eu chamei aqui para conversar, né? As duas dimensões desse crime. A dimensão dele, da pessoa, né, do seu remorso, do seu arrependimento, da sua possibilidade de superação, do que significava expiar esse crime, né, relegar, digamos assim, ou superar, né, todo o seu remorso, todo o seu arrependimento por ter tirado a vida de duas pessoas, e como isso era possível ser feito dentro da prisão ou fora da prisão. No caso agora, dentro da prisão, dado que ele estava preso. Mas também do ponto de vista da sociedade, como nós, ocidentais, no caso aqui, né, compreendemos o crime, compreendemos o criminoso, como nós temos leis, né, para a palavra que o campo jurídico usa, ressocializar o crime, como é possível o perdão, né, toda essa discussão ela está envolvida aí no livro e na consciência, digamos assim, do Raskolnikov. Aqui eu queria só trazer um ponto, né, um ponto de convergência com esse capítulo da compreensão humana,
que está nos 7 saberes, né, necessários à educação no futuro. Diz Edgar Morin, né? Edgar Morin, em 1921, portanto, vai fazer 99 anos agora em junho. Ele diz: a compreensão mútua entre os seres humanos, quer próximos, quer estranhos, é daqui para frente vital para que as relações humanas saiam de seu estado bárbaro de incompreensão. O diagnóstico que Morin faz é que, e se a gente olhar o Brasil de hoje, né, estamos rigorosamente no estado bárbaro de incompreensão. Daí decorre a necessidade de estudar a incompreensão a partir de suas raízes, suas modalidades e seus efeitos. Esse estudo é tão mais necessário porque enfocaria não os sintomas, mas as causas do racismo, da xenofobia, do desprezo. Constituiria, ao mesmo tempo, uma das bases mais seguras da educação para a paz, a qual estamos ligados por essência e vocação. Quer dizer, dos 7 saberes, esse é o 6º, né? Como que as escolas podem ensinar a compreensão humana. O livro o tempo inteiro traz uma discussão sobre como compreender o crime, como compreender o criminoso, como eventualmente perdoar, né, o crime, perdoar o criminoso. E Morin dialoga, portanto, ou Dostoiévski dialogaria, né, com Edgar Morin e vice-versa, trazendo essa dimensão bárbara da nossa sociedade, a capacidade de compreender a lógica constitutiva do outro, né? De compreender, inclusive, o mais absurdo dos pensamentos que estejam com esse outro. Compreender, como diz Morin, é ter uma compreensão de todos os elementos que constituem aquele fato. Não significa que você não tenha um julgamento abjeto, né? Um julgamento do que foi feito, que pode ser reprovável, mas é uma tentativa de compreender a dinâmica a mais complexa possível de todos os nossos comportamentos, de todas as nossas contradições, de todas as nossas incertezas. E aqui nós temos, então, já estou concluindo, uma das a personagem que a Fernanda comentou, a personagem redentora, né? Sônia, ele a conheceu quando, deixa eu ver se eu tenho no próximo slide. Sônia, quando teve atropelado, né, o seu pai, o Marmeladov, ele trocou de olhares com Sônia e depois ele ficou sabendo que Sônia era uma prostituta. E depois que ele foi preso, Sônia ficou indo visitá-lo na prisão de tempos em tempos, né, no tempo que ela podia. E Sônia tinha um comportamento, era uma moça relativamente frágil, né, que tinha uma propensão a ajudar a todos, inclusive o fato dela estar se prostituindo era para trazer dinheiro para casa, né, para sua madrasta e 2 filhas, né, e o pai, que era alcoólatra, que tomava esse mesmo dinheiro, né, gastava esse dinheiro com álcool, né. E Sônia vivia, então, nessa profissão, enfim, nessa condição de prostituta, trazendo dinheiro para casa. E aí o Raskolnikov encontra com ela nessa situação em que o pai dela havia sido atropelado, né, por um charrete e tinha falecido. E ela fica indo, portanto, né, visitar o Raskolnikov na prisão. E eu vou comentar aqui o que aconteceu nos próximos 2 ou 3 slides. Certa vez, ao anoitecer, Raskolnikov acordou já quase curado. Aproximou-se da janela por acaso e, de repente, avistou Sônia. Estava parada, parecia à espera de algo. Naquele instante, algo atravessou o coração de Raskolnikov. Ele estremeceu e logo se afastou da janela. No dia seguinte, Sônia não veio, e no outro também não. Ele notou que estava esperando por ela com ansiedade. Por fim, teve alta da enfermaria. Ao chegar à prisão, os presos disseram que Sônia Semyonovna tinha adoecido, estava em casa de cama e não saía para nada. Raskolnikov ficou muito inquieto. Mandou pedir notícias de Sônia, logo que soube que a doença não era grave. Por sua vez, ao saber que ele sentia sua falta, estava preocupado. Sônia lhe mandou um bilhete, escrito a lápis, e avisou que não era nada, que tinha um resfriado à toa.
Quando leu o bilhete, o coração de Raskolnikov bateu forte e doloroso. De súbito, numa outra cena, de súbito, a seu lado apareceu Sônia. Aproximou-se quase sem fazer barulho e sentou-se junto a Raskolnikov. Ainda era bem cedo, o friozinho de manhã não havia amainado. Ela lhe deu um sorriso amável e alegre, mas, como de costume, estendeu-lhe a mão tímida. Sônia sempre lhe estendia a mão com timidez. Às vezes nem chegava a lhe dar a mão, como se temesse que ele a rejeitasse. Ele, Raskolnikov, sempre parecia segurar sua mão com um quê de repulsa. Sempre parecia encontrá-la de má vontade. Às vezes se mantinha obstinadamente calado durante todo o tempo da visita. Mas agora as mãos deles não se separavam. Raskolnikov olhou rápido para ela, de relance, não disse nada e baixou os olhos para o chão. Estavam sozinhos. Ninguém os via. Como aconteceu, nem ele mesmo sabia, mas de repente alguma coisa pareceu impelir e lançá-lo aos pés dela. Ele chorava e lhe abraçava o joelho. Num primeiro momento, ela levou um terrível susto e todo o seu rosto ganhou uma palidez mortal. Ela se levantou de um salto e pôs-se a fitá-lo trêmula. Mas, de imediato, no mesmo instante, ela compreendeu tudo. Em seus olhos brilhou uma felicidade infinita. Ela compreendeu, e para ela já não havia dúvida, que ele a amava infinitamente, e que, enfim, chegara a este momento. Esse encontro, né, que eu quero resgatar aqui, esse encontro redentor, né, vamos seguir. Eles quiseram falar, mas não conseguiram. As lágrimas estavam em seus olhos. Os dois estavam pálidos e magros, mas nos rostos pálidos e enfermos já reluzia a aurora de um futuro renovado, pleno de ressurreição e vida nova. O amor os ressuscitara. O coração de um continha fontes infinitas de vida para o coração do outro. Decidiram esperar e suportar. Ainda lhe restavam 7 anos. Mas até então, quanto suplício insuportável e quanta felicidade sem fim. Mas ele ressuscitara, e eu sabia, sentia todo o seu ser plenamente renovado. E ela só vivia, ela vivia só da vida dele. Eu me recordei agora que uma certa vez eu tive uma pessoa muito parecida aí com Raskolnikov, ou seja, encalacrado com a vida, né? No caso dele, saiu da universidade, não podia pagar a universidade, não podia pagar o cubículo que ele sublocava, sem o amor presencial da mãe e da irmã, que tanto ele gostava, que moravam em outra cidade, sem saída econômica, com ideias mirabolantes, com vaidade nesse cenário, né? E uma pessoa tinha me dito, olha, a possibilidade de uma pessoa num estágio desse conseguir se renovar na vida são duas. Ou faz terapia psicológica ou encontra um grande amor. No caso aqui, me parece que a redenção de Raskolnikov veio pela presença de uma outra pessoa, ou seja, pelo que pode significar uma pessoa e ainda particularmente é, é, nessa dimensão filosófica que eu vou rapidamente comentar do amor. Bom, epílogo, né? Terminando. Mas ela estava tão feliz que quase se assustava com a sua felicidade. 7 anos, apenas 7 anos. No começo da sua felicidade, em outro instante, os dois estavam prontos para considerar esses 7 anos como 7 dias. Ele não sabia nem que essa nova vida não lhe sairia de graça, que ainda deveria pagar caro por ela, pagar por ela com um grande feito no futuro. E aí eu lembrei desse poeta romântico americano, William Wordsworth, no outro livro, no outro cenário que eu encontrei, né? Que novamente ele está falando então dessa força redentora do amor, né? Diz, há um conforto na força do amor, que torna suportável algo que de outra maneira sobrecarregaria o cérebro ou quebraria o coração, né? Então, me parece que também Dostoiévski quis deixar, né, essa dimensão redentora depois de
de ser capaz de penetrar tão profundamente na alma humana, quis dizer que existem possibilidades, né, de redenção na alma humana, no caso aí mesmo, diante de um crime tão horrendo como foi o crime do Raskolnikov. Isso bate com um livro que há alguns anos eu tive a oportunidade de ler, que fala da ascensão silenciosa do amor como valor central nas sociedades modernas. Ascensão que cria um princípio de significado e uma completa redefinição da expressão levar uma vida boa. A ideia de que todas as nossas referências estão em xeque, seja a pátria, seja a nação, seja na liberdade, seja a democracia, seja a religião, ou seja, no mundo de poucas bússolas, de poucas referências, esse autor francês, Luc Ferry, vem trazer que talvez na ruptura do amor baseado na razão, do amor decidido, né, pelas conveniências, é, que foi o amor existente aí até o século XVIII, e passando pelo amor como escolha, o amor como projeto de vida das pessoas, talvez essa categoria, né, possa ter um significado de revitalizar a nossa vida diante desse abalo que nós estamos tendo nas nossas estruturas de referência. Bom, mas aqui já começa outra história, a história da renovação gradual de um homem, a história do seu gradual renascimento, da passagem gradual de um mundo a outro, do conhecimento de uma realidade nova, até então totalmente desconhecida. Isto poderia se constituir o tema de um novo relato, mas este nosso relato está encerrado. Este é o homem. Este é o homem, né, Fernanda? Bom, então está aberto aí, já tem aqui umas falas enormes, eu posso ler, mas já está aberto se alguém quiser começar falando. Aqui tem o Glauco, que diz que Raskolnikov parte dessa tese para agir, mas sua ação não seria motivada apenas por essa tese. Ele observa a miséria cotidianamente, não apenas a nível financeiro, mas mesmo moral das instituições. Como no episódio em que busca ajudar uma mulher aparentemente bêbada e ao fornecer dinheiro, já desconfiar que o homem a quem pagou para auxiliá-la não iria ajudá-la, mas tão somente, na melhor das hipóteses, pegar o dinheiro e partir. Nesse aspecto, sua tese seria apenas justificativa de um ato motivado por outras questões. Me pergunto, a nível biográfico, como a professora bem expôs, que tese o próprio Dostoiévski poderia sustentar ao apresentar uma sociedade decadente, no qual uma prostituta, forçada a essa situação, lhe apresenta o evangelho e lhe conduz à ação de se culpar pelo crime e se entregar. Poderia o cristianismo sustentar e ser a moral de uma sociedade cristã decadente? Acho que aí, Fernanda, temos a primeira questão para você. Já respondeu? Penso que se não for o cristianismo decadente, e sim o genuíno, o que o escritor buscava, sim. É interessante pensar neste momento em uma figura de eleição de Dostoiévski, o Don Quixote. Pensemos então a partir do ângulo da utopia. André Marques acentua uma era de incertezas gigantescas. Glauco agradece a professora, Fernanda também. Meu querido amigo Celso Cavalcante Júnior diz parabéns pela excelência da exposição, amei. Vocês conseguem ver algo em comum entre os personagens Raskolnikov do Crime e Castigo e o protagonista Fale com Ela do Almodóvar? Eu, em particular, me solidarizei a ambos os personagens. Vocês conseguem ver essa similaridade? Onde está o humano nesses crimes? Seria a ambivalência de sentimentos e a natureza dividida de todas as atitudes espirituais? Fernanda também já começou a responder. Diz: olá, Celso, é bem possível. O parentesco entre personagem é uma realidade. Ainda mais que a complexidade e as contradições se unem. Muito bem, Celso e André aplaudem. Mas alguém gostaria de falar? Alguém gostaria de mandar mais uma? Eu não tinha pensado nesse filme que é o meu predileto de Almodóvar, e Benigno, que é o personagem enfermeiro que comete aquele crime metafórico também, né? É muito interessante, Celso. Vou continuar com essa ressonância pensando nessas duas personagens. Fernanda,
Maria Lúcia Bose, quando é a próxima, não podemos parar. Muito bem, Maria Lúcia Bose. Está convidada a participar, talvez, ainda nessa temática da alteridade, trazendo para a gente contribuições do filósofo Levinas e tantas outras que Maria Lúcia pode aportar. Certamente, vamos ver se a gente já consegue fazer, Maria Lúcia, já na próxima quinta, se não de hoje a 15, vamos manter uma vez por mês. Realmente já tem grandes colegas que desejariam que tanto desejariam participar, como desejariam que essas sessões continuassem. Fernanda, precisa ligar o teu microfone. Ok. Bom, então, para mim foi uma experiência maravilhosa. Eu não estava no meu programa de jeito nenhum reler o Crime e Castigo agora, porque eu estou em meio aliás, eu estou na Grécia. Oficialmente eu estou na Grécia, então realmente não era para entrar o Crime e Castigo, mas foi maravilhosa a experiência, inclusive porque eu tive a oportunidade, como eu falei para o Álvaro, de cotejar realmente as traduções tanto do Paulo Bezerra quanto do Rubens Figueiredo, e ainda pegar aqui umas outras que vinham do francês, enfim, nesse sentido de ser uma leitura que a linguagem também ela foi observada, né? O sabor da linguagem, o sabor desse transplante da língua russa para a nossa. Enfim, foi muito interessante a experiência. Eu agradeço pela oportunidade. A gente fica com essa história do Raskolnikov, com esses personagens todos, a Sônia, o Marmeladov, todos, né, Dunya, a gente fica na companhia dessas pessoas por muito tempo, depois de uma leitura dessas, parece que ficam acompanhando a gente, e é nesse sentido que a gente percebe a força realmente da literatura, essa força impregnante, né, a verdadeira pregnância dessas experiências de vida, que foram teatralizadas. Eu acho que tem um ponto de consonância tão grande, em muitos sentidos, com as nossas próprias experiências. Então, nesse sentido de Dostoiévski gostar de perguntar, né, é um verdadeiro inquisidor, um inquiridor, de estar sempre apontando para nós mesmos, né, através dos personagens, é muito importante esse tipo de leitura, ainda mais agora, nesse tempo atual, que é um tempo que deve ser, né, um tempo de redescoberta. Então, mais uma vez agradeço ao Álvaro, ao professor João Macedo, ao Fábio, que ajudou a gente aí na parte técnica, a todas as pessoas que tiveram essa disponibilidade, esse interesse, essa abertura para as artes, né, todas elas que foram abordadas nesse período, e eu desejo que a próxima edição desse evento seja muito rica, né? Tão rica quanto foi essa, e até mais, com a inserção de novas perspectivas de abordagem da nossa experiência aqui nesse mundo em que vivemos. Muito obrigada. Alexandre, secretário do nosso Colégio de Estudos Avançados, diz que até sobre a questão do vírus a obra se destaca como clássico. Muito bem, perfeito, né? Quando eu li figuras microscópicas, eu digo, não é possível, né? Que tamanha premonição, né? Do mesmo jeito, Fernanda, que eu anotei aqui, quem disse que a natureza humana é capaz de suportar isso sem o enlouquecimento, né? Parece que ele, Exatamente. ele já estava antecipando a experiência do Holocausto, das duas guerras, né? Exatamente. Da brutalidade da guerra que induz É, um sofrimento, como você disse, abissal, né? horrível. Bruno Fales, que está sempre aqui, nosso querido aluno da Unicristo, do Campo das Humanidades, agradece a você e a mim, Fernanda. Obrigada. Hugo Machado também, um querido aluno do nosso internato, ainda está escrevendo, digitando aqui. Bom, gente, é uma alegria enorme, foi uma experiência maravilhosa nesse confinamento, né? Eu não tinha lido Crime e Castigo, era um desses livros que estavam aí
na lista, né, há muito tempo, né? Agora vou aproveitar vorazmente para ler o que eu puder do Dostoiévski nesses próximos, enfim, durante esse período de confinamento aí, particularmente sua obra máxima, né? Estou vendo ela ali, né? Os Os Irmãos irmãos. Karamazov, mas vou ler, eu já tinha lido O Jogador, né? Memória do Subsolo, mas realmente é um autor para a vida inteira, né? É, Tô fascinado, é, e agradeço a é. Fernanda por isso. Interessante, Álvaro, a questão do pequeno homem ainda, que realmente é um ponto Fantástico, de fantástico. destaque na obra. Eu estava me lembrando daquele conto que é super conhecido, que aparece muito em antologias, e que é um conto da fase inicial dele, praticamente da juventude, A Árvore de Natal de Cristo, né? Que é até uma espécie de releitura de um conto de fadas, mas é um conto de Andersen, mas ali já na juventude, nos primórdios, realmente ele já esboçava, né, esse interesse, né, essa sensibilidade, essa busca pelo outro, né? E isso aí se Bom, perpetua ao longo da obra como um todo. para quem estuda, aliás, todos nós estudamos de alguma maneira interações entre humanos, né? As correntes interacionistas, que têm uma larga experiência tanto na psicologia, na psicanálise, na própria pedagogia, né? O sócio Uhum, interacionista de uhum, Vygotsky, que é também russo, né? isso, Essa cena final da interação pelo amor entre Sônia e Raskolnikov é de uma densidade, de uma beleza, de uma crença também, né? Na isso. superação humana, como eles falam, na renovação, né? Naqueles que têm É. coragem de dizer uma nova palavra, né? Isso tudo também na obra eu percebi que não há pessimismo, não me parece, né? Há um aprofundamento, como você comentou, né? Da natureza mais íntima da, Uhum. da nossa condição humana e também no que pode florescer dentro dela, né? Eu Agora, uma coisa interessante e importante também é que várias pessoas falaram aí sobre a questão do cristianismo, é a sim, ideia do perdão, né? O final só é um final redentor de fato pela noção de perdão, que era alguma coisa que não habitava a alma de Raskolnikov no começo de jeito nenhum. Então, quando ele perdoa a si próprio, que é uma coisa super difícil, né? É uma experiência dificilmente alcançável, né? Tem uma dimensão muito profunda. Ele só vai conseguir realmente sair de si mesmo, daquele primeiro eu, na medida em que ele exerce essa situação de perdão, né? Então é tudo muito, muito. muito profundo, muito bonito. Eu estou vendo aqui a professora Ana Cecília Sucupira, colega do Estudo da Criança da USP, também é, já é uma presença, né, constante e uma convidada, talvez, junto com a professora Esther Pilagrossi, para trazer contribuições aqui nas nossas sessões. Mais uma professora, nós agradecemos a sua presença e a sua disponibilidade. Alexandre está enfatizando, né, uma fala sua constante da literatura que não cobra respostas, levanta questões. O Hugo diz que ainda não teve a oportunidade de ler a obra Crime e Castigo, porém achou excepcional a abordagem da professora e do Álvaro, está ansioso para uma primeira leitura com essas lentes fornecidas pelos professores. É realmente um empreendimento de grande valor, Hugo, a qualquer momento da sua vida, né? E eu estou completamente mobilizado para uma segunda leitura. A primeira leitura, apesar de eu ter anotado mais de 20 páginas com, né, todas essas questões, mas certamente uma segunda leitura vai ser tão maravilhosa quanto a primeira. César Barreira, o professor César Barreira está escrevendo. Maria Lúcia diz eu também. O que, Maria Lúcia Bose? Tem muita gente digitando aí, Fernanda. Vamos aguardar. Essa coisa do Paulo Bezerra, dos pequenos homens,
Você sabe o que significa não ter para onde ir? É, É, terrível, né? terrível, Terrível. né? Terrível. É. Aliás, eu me lembrei agora do Sebastião Salgado, que teve nessa segunda, Isso, no Roda Viva, maravilhoso. quando ele faz o êxodo, né? Quer dizer, quando É, ele cumprimenta exatamente. para a humanidade, com tanta humanidade, esses povos que não têm para onde ir, do ponto de vista concreto e também do ponto de vista subjetivo, né? Talvez É, aqui Dostoiévski estava tocando mais nessa paisagem interior, como muitos dizem. exatamente. Vamos ver se aparece, tem muita gente. Agora, uma outra coisa também importante, a gente até comentou, em que condições Dostoiévski produziu essa obra? Ah, sim. Em que nível de adversidade, né, ele conseguiu fazer tudo isso, porque naturalmente é uma coisa que demanda bastante concentração e tudo mais. Então, um homem doente, psicologicamente, fisicamente, né, clinicamente, epilético, alcoólatra, jogador, E liso, liso, cheio de dívidas, e os credores fugindo, né? Correndo de cidade em cidade, fugindo, correndo, o gênio. correndo, fugindo da mulher para ir jogar, né, em balneários, principalmente na Alemanha e tudo mais. E com tudo isso ele conseguiu, porque é uma obra extensa, né, não apenas volumosa, é uma obra profunda, é uma obra perene, né, daqui a Perene. quantos anos, quantos séculos. Se houver humanidade ainda, essa mesma humanidade vai estar se debruçando é, com muito interesse, com muito reconhecimento, né? Está se auto-reconhecendo nessa obra. Fernanda, é verdade que essa obra foi toda, como é que se diz? Toda oralizada, toda, como é que chama? Que ela foi taquigrafada por estenógrafa, foi estenografada. Foi, Quer dizer, não, principalmente o jogador, né? O não, mas jogador, eu digo crime e castigo, não foi? Eu crime, fiquei uma parte, uma uma parte. parte, uma parte, Como é que uma você parte, dita para uma pessoa escrever uma exato. obra que tem começo, quer dizer, que se articula um capítulo com o outro? É É, impressionante todos esses cenários, pois como isso é, cabia no único juízo, né? Esse juízo não podia exatamente. ser, não podia Pois é, e a história da polifonia, né? Porque não, como é que ele vai fazer transitar o pensamento do Raskolnikov através do pensamento desses outros todos? Como é que ele vai conseguir concentração para organizar tudo isso, né? Quer dizer, é um é, desafio sobre-humano e realmente ele foi um gênio da literatura ainda bem que no final da vida, volta a dizer a história do amor sossego, né? Ele conseguiu alguma pacificação com a Ana Grigorievna e também no final da vida ele já não estava tão mais envolto nesse cipoal de dívidas e morreu reconhecido, né? É tanto que uma das últimas coisas que ele fez foi a inauguração da estátua do grande ídolo dele, do Pushkin, né? E o o enterro dele foi um acontecimento na cidade, um acontecimento de uma mobilização assim extraordinária. O que mostra, né, remontando aí a sua fala sobre a professora Helena Vassna, né, lá da USP, que naquela época as pessoas já o liam, né? Ele era reconhecido como um ídolo da literatura. E graças a Deus que esse tipo de leitura persiste, né? Quer dizer, que privilégio esses alunos do ensino médio têm de já nesse momento entrar nesse nível de leitura, um nível de leitura reflexiva, um nível de leitura que induz ao pensamento e à autodescoberta, né? Então é uma coisa extraordinária. Quanto mais pessoas o lerem, melhor, né? Nós vamos ganhar como indivíduos, como raça humana, sendo alfabetizados do ponto de vista existencial por que a pronúncia é Dostoiévski. Para nós soa meio estranho, né? é um entre um A e um O, né? Entre um A e um O, mas ou Dostoiévski ou Dostoiévski, nós estamos extremamente bem
conduzidos aí nessa viagem, né, que é a nossa própria existência. Fernanda, o professor Opa. de economia, Guilherme Irfe, está parabenizando, dizendo que a sua apresentação, a sua aula sobre Fiodor certamente vai perturbar positivamente os tímpanos por muito e muito tempo. Está agradecendo Opa, aí. muito bem. Professor César Barreiro, professor da Sociologia, diretor do nosso Colégio de Estudos Avançados, está lhe dando os parabéns mais uma vez. Me fez muito pensar nos estudos sobre pistolagem, matadores de aluguel, falando de pessoas que podem morrer. Eles se colocam Uhum. como justiceiros e não como matadores, né? Talvez aí, César, a ideia de pessoa extraordinária deles seja para É, ganhar o dinheiro, né? Para é, fazer o justiçamento. Andréia, de São Paulo, da Luz Machado, psicóloga, está aguardando ansiosamente os próximos encontros. Que bom, Andréia. Estela, agradecendo, foi um prazer aprender tanto, reflexões essenciais, a gente agradece e a gente também está aprendendo tanto, né? César, é sempre, isso sempre. mesmo. Enfim, estamos tendo o que é fundamental no humano, que é uma interação, e dos nossos tempos, uma interação virtual positiva, né? Porque existem as interações negativas. Nós estamos, Bastante. então, nos propondo as interações sociais virtuais positivas, isso que alegra, né, a nossa própria noção de condição humana, tão bem explorada aí, genialmente, né, por Dostoiévski. Uhum. Bom, vou ler então a última Ai, do meu Hugo, já Deus. estamos com 13h07, né, 13 horas. Professora Fernanda, não sei se podemos fazer uma extrapolação, mas Nietzsche, de certa forma, um contemporâneo de Dostoiévski, bebe nele para se inspirar no Übermensch. Senti muito isso na discussão da construção da figura do homem-ideia de Dostoiévski. Ora, Dostoiévski, a filosofia moderna, né, contemporânea ainda, deve bastante a Dostoiévski. Essa vinculação entre ele e Nietzsche é um vínculo sempre lembrado e que tem toda pertinência. Muitos filósofos, né, partiram da literatura para fazer essas ilações, né, e criar propostas e conceitos dentro da área da filosofia. É mais uma repercussão da obra de Dostoiévski. Uma coisa que eu aprendi, Fernanda, com esses Hum, nossos encontros é que não sabia que era tão difícil a despedida no encontro virtual, viu? pois é, eu estou A vendo. gente fica querendo ver as próximas observações e é uma conversa que não acaba Fica nunca, sempre uma né? potencialidade A ali, né? Maria Lúcia Bose também concorda com a gente, é um prazer, Olha, Álvaro, fica mesmo sempre uma virtual. potencialidade, né? Exato. Nunca é inesgotável, né? A gente está o tempo Mas inteiro. vai haver outros, Ela né? está perguntando, mas quem falou em despedida? Despedida só como travessia, está na música lá, imortalizada Isso, pela Elis, né? é. É É só apenas um meus até breve. apologies, Hugo. Tá correto, Hugo. Legal. É, E o Wellington está sempre presente também, agora que eu estou identificando. O Wellington foi um aluno brilhante do nosso programa de doutorado, especialista em inteligência bacana. artificial. Está sempre aqui. Como aparecia o Wellington, eu não sabia que era ele. É o Wellington Aguiar. Parabéns a todos, sempre oportunidade de aprendizado. Muito obrigado, Wellington, também por sua presença. E, Fernanda, faça então as despedidas, a gente vai prometendo, É, ou na semana que vem, de hoje a 15, a gente vai voltar, provavelmente com uma isso. sessão só semanal, né? Vamos fazer Aham, mais 4, portanto, nesse mês de maio. Mas, isso. Fernanda, por favor. Então é só um até breve mesmo, um até logo, super rápido. De repente voltaremos e vamos pensar em coisas interessantes para a gente, nós todos crescermos juntos. É isso aí. Tchau, Ok, pessoal. gente. Beijo. Fábio, muito obrigado com o seu É, jazz maravilhoso aí.
Obrigado por essa primeira fase. Sem Fábio, nós não estaríamos aqui. Não, de jeito nenhum. Dando um abraço virtual a todos. Pois é, Nós então um beijo virtual para todo mundo. aprendemos essa ferramenta, não foi? Foi. Foi maravilhoso. Maravilha, maravilha. Fábio, pode colocar o jazz. Guilherme, um abraço. Isso. Bruno, outro abraço. Vamos ficar com o jazz carinhosamente selecionado por Fábio. No rain, na pequena chuva aí. Olha lá, Fernanda. Opa, tchau. Maravilhoso. Tchau, até a próxima. Até a próxima. Tchau, um beijo. Junto, tchau, tchau. Sempre fica um pouco com o jazz.